relação com a representação dos servidores com o sindicato? Um diálogo permanente com o sindicato. O sindicato a gente entende que é o órgão representativo dos interesses do funcionalismo. A partir do momento que a gente entende e cumpre o papel, com certeza, através do sindicato, que a gente quer ir resolvendo as demandas de todo o funcionalismo. Diálogo. Então, essa resposta se resume a diálogo permanente e a avaliação das possibilidades da gente ir corrigindo tantas distorções que tem nessa cidade. As distorções são muitas e nós queremos corrigir as distorções. Eu creio que ao longo das entrevistas nós vamos poder abordar as distorções. Perfeito, Fernando. Na questão administrativa, eu gostaria de saber sobre uma eventual reforma administrativa. O senhor tem em mente já um projeto, tem uma pretensão de fazer uma reforma administrativa no seu governo, reduzindo ou ampliando talvez as pastas? Como que seria? Na verdade, nós entendemos que tem que haver uma redução. Eu não vejo diferença entre o governo do PT, que derrubou Dilma Rousseff, com o governo do Marco Aurélio, do PSDB, em termos de inchaço da máquina pública. Nós temos uma máquina pesada, usada para finalidade política e com um inchaço muito grande. Ou seja, você usa a máquina pública para agradar aliados e muitas vezes, na maioria das vezes, o interesse público fica em segundo plano. Prova disso que uma recente reportagem do jornal A Tribuna trouxe que está dentro do teto constitucional em termos de folha de pagamento. E a gente sabe que essa folha de pagamento não atende à expectativa do próprio funcionalismo público, mas ela é inchada justamente pelo excessivo número de cargos comissionados, que são cargos, na maioria das vezes, meramente políticos, que não têm uma função que possa contribuir efetivamente com a cidade, mas justamente está dentro desse governo de coalizão. O mesmo governo de coalizão que derrubou a Dilma Rousseff em Brasília é a mesma prática utilizada no atual governo do município de Itanhaém. Perfeito, candidato. E aí é uma das questões que a gente também quer abordar, é justamente em relação aos cargos comissionados, que está dentro do que o senhor está falando. Existe a legislação, ela até fala que existe essa ocupação, apesar de ser cargo de confiança, tem que ter um limite de razoabilidade. Só que ela não expõe uma forma quantitativa. Na sua concepção, em relação ao número de efetivos do município, qual seria esse limite de razoabilidade para o senhor? É exatamente a medida que você entende. Exatamente em relação ao que a gente respondeu na pergunta anterior. A partir do momento que você entende que o funcionalismo público, seja ele comissionado ou concursado, tem que atender primordialmente o interesse público, você não pode permitir que a máquina pública seja feita para a realização de política, meramente exercício político. É o que a gente tem visto nessa cidade ao longo dos últimos 16 anos. A máquina pública serve para atender interesses de partidos e com altos salários, sem nenhum tipo de concurso público. E aí o que acontece? O funcionário público se sente desprestigiado, se sente desmotivado. E dessa maneira, o que acontece é que isso se reflete no serviço público. Como é que a gente pode exigir um serviço público de qualidade quando o próprio servidor público não tem a valorização que se espera? E ao mesmo tempo ver pessoas chegando sem o preparo, sem a qualificação, sem ter feito um concurso público, a exemplo do que o funcionário público fez, ganhando um salário muito maior do que aquele. Claro, faz parte o cargo comissionado? Faz, mas efetivamente nós estamos excedendo todo tipo de razoabilidade. Funcionários públicos, qualquer cidadão encontra a gente, Wilson, que vai em um departamento da prefeitura, diz que tem um trabalhando e pelo menos 12 nas redes sociais falando mal da oposição. Então, quer dizer, em pleno horário de serviço, usando de toda uma estrutura pública que tem que estar lá para fazer a máquina pública funcionar, como o funcionário público faz, cargos meramente políticos que servem ao interesse político do mandatário do executivo. Perfeito, candidato. E uma questão, qual a possibilidade no seu governo de servidores públicos de carreira, concursados, ocuparem o primeiro escalão? A possibilidade
possibilidade é total, a possibilidade é real, até porque a gente defende que as pastas sejam ocupadas por técnicos e a gente sabe que muitos funcionários podem contribuir com a administração nesse sentido. Porque o senhor sabe que tem muitas pessoas, muitos servidores públicos qualificados, que infelizmente fica naquele limite do edital para qual ele foi... Se sentem totalmente desprestigiados, desmotivados, isso se reflete no serviço público. Então o governo teria essa possibilidade de eles assumirem o primeiro escalão pela questão Não técnica. Vai ser uma realidade. Ah, perfeito. Então o método seria por uma questão técnica. Positivo. Certo. Não seria por uma eventual ocupação política de cara. Que pode existir também, como eu disse, só que hoje o que nós vivemos foge a todos os princípios da razoabilidade. Certo. Outra questão é justamente sobre o plano de carreira. Nós tivemos aí a aprovação de um plano de carreira. Pouco discutido com o servidor, que não foi de maneira transparente, de maneira democrática, foi algo imposto, que não atende nem o anseio, nem o desejo, e o servidor público não se sente contemplado. Então nós queremos rever esse plano de carreira, queremos colocar também em prática o plano, como nós temos uma pauta na educação como prioridade, queremos colocar em pauta a lei federal que unifica o plano de cargos e carreira de todos os profissionais da educação, para que isso que seja discutido de uma forma ampla, democrática, aberta e transparente, onde todos tenham possibilidade de participar. O que a gente tem visto nos últimos tempos na cidade sempre são situações impostas para atender interesses de quem está no poder. E dessa maneira não se contempla efetivamente o desejo do servidor. Perfeito, porque uma das reivindicações do sindicato que não foi atendida em relação ao plano de carreira é essa questão da verticalidade. Exato. O senhor, eventualmente, como prefeito, o senhor teria essa vontade política de poder realizar isso para os servidores? Nós temos a vontade política de reabrir a discussão, de refazer o plano e que todo o sindicato tem seu papel, o servidor também tem o seu papel, que tudo isso possa ser discutido de maneira democrática e transparente, para que a gente possa atender efetivamente aquilo que seja do interesse do servidor público. Porque dentro desse... Agora, hoje o que existe, se me permitir, hoje o que existe, a gente tem visto, é uma situação que eu quero dividir com o sindicato. A gente tem visto servidores coagidos, servidores públicos que não têm independência, que não estão tendo a possibilidade de se manifestar politicamente. Isso é muito ruim para uma cidade. A gente tem feito reunião com professores. Veja só, qual é o princípio da educação? Formar cidadãos livres e conscientes. E professores se sentindo coagidos na sua livre manifestação. A gente faz reunião com professores e os professores não podem aparecer sob pena de sofrer perseguição. Isso é um desrespeito com o servidor. E esse é justamente um dos nossos... ou a questão de assédio moral. Isso é um desrespeito com o servidor, meu amigo. Isso aí nós temos que... É uma prática abominável. Não cabe mais hoje, ainda no pleno século XXI. Nós temos práticas típicas da velha república nessa cidade, onde o servidor que quer se manifestar politicamente como cidadão livre e consciente, ele é perseguido. Então, esse tipo de prática nós não podemos concordar sob hipótese nenhuma. Que tipo de política é essa? Uma sociedade moderna democrática, isso é inconcebível. Nós vamos renovar o tipo de se fazer política, onde cada cidadão tenha seu livre-arbítrio de fazer suas decisões, escolher aquilo que de melhor maneira lhe representa. Então, eu tenho que ficar indignado com toda essa situação. E vejo muitos funcionários indignados também. Mas essa mesma indignação dos funcionários se reflete numa esperança de mudança. Professores que nos pedem direito, veja isso, direito a ter atendimento psicológico, porque estão se sentindo debaixo de uma opressão. O que é isso, Luiz? Vocês devem estar sentindo isso aqui? Professores e funcionários que procuram o serviço público de saúde e são negados, e quando efetivamente se constata, o médico constata algum tipo de doença, o médico diz para eles: eu sou proibido de dar um atestado para você. Isso é absurdo.
Isso é um absurdo. Que cidade é essa que não respeita o servidor público? Agora, o grande problema... Se não respeita o servidor público, não respeita o cidadão. Se não respeita o cidadão, não é uma cidade livre que possa prosperar, que possa ter um livre pensamento. Se nós estamos vivendo na era da tecnologia, na era do conhecimento, na era da informação, e nós estamos tolhindo as pessoas de ter o seu livre pensamento. As pessoas são obrigadas a seguir um padrão de conduta que não vá contra os interesses do grupo político dominante nessa cidade. E isso, passando pelo funcionalismo público, me gera muita preocupação. Os funcionários querem poder se manifestar, a gente sente isso. Funcionários que estão sendo obrigados a comprar o seu próprio equipamento, o pessoal da limpeza urbana, estão sendo obrigados a comprar o seu próprio EPI, que é o equipamento de proteção individual. Aliás, uma das grandes dificuldades é a implantação da própria CIPA. Infelizmente, não é. Veja, o funcionário que já tem um salário completamente defasado em relação aos demais municípios da região, nessa cidade ainda são obrigados a comprar o equipamento de proteção individual. E se ousarem denunciar, se ousarem criticar, se ousarem se manifestar, são perseguidos. Então, eu acho que esse tipo de política não me representa. Acho não, tenho convicção. Com certeza. Esse tipo de política praticada na cidade não me representa. É uma política que afoga o livre pensamento, uma política que tenta matar a democracia. E eu vejo isso com muita preocupação. Meus filhos são adolescentes, são jovens na cidade, e a gente ensina que cada um tenha seu livre pensamento, que se manifeste, que demonstre todo o seu pensamento. E numa cidade onde tudo isso é tolhido, eu não posso ficar de braços cruzados, fazendo vistas grossas a tudo isso. Eu sou obrigado a chamar a sociedade a um debate, e quero agradecer esse espaço de vocês poderem nos deixar nos manifestar livremente, porque é uma cidade sem mídia. Então a gente tem que poder aproveitar essas possibilidades de fazer o chamamento da sociedade a esse pensamento, a esse pensamento de liberdade de opinião, que cada pessoa, ainda aqueles que se sintam opiniões diferentes de mim, tenham direito a se manifestar. Assim como eu os respeito, que eles também me respeitem, que nós respeitemos uns aos outros, porque esse tipo de política tem colocado o nosso povo como refém de um sistema político que é travando o desenvolvimento, que beneficia grupos políticos, que não permite que a cidade se desenvolva nem como pensamento, nem econômica, nem socialmente. Isso tem me deixado... vocês conhecem a nossa história, a nossa luta, não é de hoje. Eu respeito todo tipo de pensamento, mas a gente não pode permitir que quem pense diferente dos mandatários do poder não sejam respeitados nos seus direitos. Pelo contrário, eu vejo funcionários públicos oprimidos por essa imposição. Vejo isso com muita preocupação, viu? E o contraponto, a antítese é necessária para uma evolução social, não é, candidato? Exatamente. E uma das questões aí, essa questão do assédio moral, e até em casos mais graves e absurdos, é o assédio sexual. O senhor sabe que para nós do sindicato, um dos grandes entraves, o que é? A comprovação. Então nós precisaríamos assim que a própria administração criasse mecanismos, juntamente com o sindicato, para que pudesse ter uma fiscalização mais intensa. Isso no seu programa de governo... O principal assédio no momento, eu entendo a tua colocação, mas eles não vão, do jeito que a política é praticada nessa cidade, eles mesmos não vão permitir isso. Porque eu só acredito que já Porque veio algo cultural. O assédio vem exatamente dos mandatários do poder, onde as pessoas não têm o livre-arbítrio de manifestar a sua opinião. Não é? Quer dizer, tem o livre-arbítrio de fazer suas escolhas, mas não podem manifestar suas opiniões. Isso é muito grave. E é por isso que eles não vão criar mecanismos nunca de denunciar esse tipo de política, porque é praticada exatamente por eles que estão no poder. E a gente vê com muita tristeza quando se renova nomes, mas não se renovam as práticas. Se repetem as velhas práticas da política tradicional. Esse é o grande problema. Eu vejo isso com muita fazer preocupação. isso virar algo cultural, é o que não se pode. É isso. E não pode ser costume. Não adianta trocar nomes se não trocar as práticas. Nós pregamos uma nova política, uma política onde o cidadão seja respeitado como um todo. Aqui a gente fala especificamente do funcionalismo, mas que cada funcionário, cada cidadão, cada morador, cada jovem dessa cidade possa
Comerciantes, muitas vezes, que declaram divergências, mas preferem se calar para não sofrer ameaças, imposições de multas ou qualquer tipo de perseguição. Que cidade é essa? Que cidade é essa? Me permite. Eu quero agradecer aqui da gente poder estar tendo a oportunidade de fazer um desabafo e fazer esse chamamento da sociedade a essa reflexão. Que a gente possa construir uma cidade livre, justa, solidária, onde o pensamento das pessoas possam ser manifestados de maneira espontânea, de maneira livre. É isso que eu quero dividir com vocês nesse momento. Com certeza. Uma das questões não sei se o senhor já tem a elaboração de algum planejamento fiscal, ou se já tem as contas da prefeitura, mas nós temos uma preocupação também com a questão da reposição salarial dos servidores. Pois é. São poucas, mas hoje até as primeiras referências até de certo modo já foram sanadas, mas existe um déficit ainda, principalmente aos servidores de nível universitário. Pois é, uma vergonha. Então, queira ou não queira, a gente sabe que tudo é impacto financeiro também, candidato. Mas governar é escolher prioridades. Perfeito. Se para alguns a prioridade é você fazer, ao invés de se reformar próprios públicos, alugar prédios para atender muitas vezes interesses de grupos políticos, e isso são recursos que acabam sendo destinados do orçamento para essa finalidade. Para nós a prioridade é você fazer as aplicações dos recursos públicos aonde realmente são necessários. A gente tem visto aluguéis de imóveis a R$38.000 por mês, a R$33.000. Outro dia fizemos um levantamento em 2 imóveis, são quase R$3 milhões por um mandato de um prefeito. São muitos imóveis alugados, e aí, quer dizer, a justificativa é sempre a falta de dinheiro, mas quer dizer, dinheiro são quase 400 milhões de orçamento. Eu penso que é questão de organização, de enxugamento, de diminuir os interesses políticos e prevalecer os interesses públicos, de fazer com que os interesses pessoais e egoístas não prevaleçam acima do bem comum, porque o que tem que prevalecer é o bem de todos. É o interesse coletivo e não os interesses de grupos. Não pode se sobrepor. Não pode se sobrepor. Então, a questão do orçamento é questão de você fazer... uma questão meramente administrativa e política. O que você vai priorizar? Atender grupos políticos com aluguéis, atender grupos políticos com altos salários de cargos de confiança para atender algumas famílias, ou você vai priorizar efetivamente que a máquina pública funcione para o bem de todos? Esse é o nosso compromisso. A gente não concorda com a prática que é feita hoje na cidade. Além do mais, quando você fala de orçamentos, a gente tem muita dificuldade de ter exata noção da situação do município de Itaém. 645 municípios do estado de São Paulo. O município de Itaém está entre os piores em termos de transparência. Isso não é apontado por mim, não é apontado por um partido político, nem por um candidato a prefeito. Isso é apontado pelo Ministério Público Federal, onde o próprio Ministério Público Federal colocou uma ação de improbidade contra o atual prefeito pela falta de transparência. Em qualquer cidade você sabe quem ganha, quanto ganha, por qual pasta ganha, quanto é arrecadado. Através do portal de transparência. E aqui o portal de transparência efetivamente não funciona. Por que será? Eu creio que uma administração moderna, ela preza pela transparência. E assim eu quero que seja a minha administração. Que o sindicato possa acompanhar, que as associações possam acompanhar, que cada cidadão possa acompanhar, que a Câmara de Vereadores possa acompanhar, saber exatamente quanto arrecada, quanto gasta e aonde gasta. Um prefeito que não tem o que esconder, faz questão de ter a fiscalização, que cada cidadão possa ser também um agente fiscalizador, para que a gente possa viver numa cidade onde a gente sabe como arrecadou e aonde gastou e por que gastou. E que cada vez mais a gente possa lutar também por orçamento participativo, onde a própria sociedade, através das entidades de classe, e nisso o sindicato faz parte, a própria sociedade possa discutir de que maneira o orçamento quer ser alocado. E nada mais pode funcionar nessa era que a gente está dizendo do conhecimento, da informação, em forma de imposição, né? Onde as coisas são impostas de cima para baixo, aceite, não discuta, porque se você discutir, você vai sofrer perseguição. Meu Deus, esse tipo de política
definitivamente não é política da cidade que eu quero para mim, para os meus filhos e para todos os cidadãos. A gente quer uma cidade livre, a livre manifestação de pensamento, com discussões e com desenvolvimento econômico, social, atrair investimentos, cultura, educação de qualidade para que as famílias possam ter um caminho de transformação, porque não há outro caminho. Eu vejo a educação como um agente transformador. Então, são prioridades que a gente coloca na nossa gestão, voltadas aos interesses de todos os cidadãos e não apenas de um grupo político. Perfeito, candidato. Os servidores também, agora, nesse pacote aí, próprio servidor que a administração concedeu aí, até em alguns pontos que eram itens que nós tínhamos na pauta de reivindicação, candidato, foi concedido até a questão do vale alimentação, teve também a diminuição da carga horária. Vale alimentação foi apenas por uma categoria. Então, não, o problema é a questão de a que faixa ela acata, é concedida. Ou seja, para que é destinado R$ 85 para quem não ultrapassa um certo teto. Isso incluindo horas extras, tem todos os fatores que seriam mais ou menos, não tenho a quantia aqui exata, mas seriam em torno de 1.100, por aí, ou 1.085, se não me falha a memória. A questão é, candidato, o senhor como candidato e possivelmente prefeito, quais os benefícios como plano de saúde, vale refeição e vale transporte para quem não reside no município? O senhor acha que seria possível conceder isso para os candidatos, para os seus servidores públicos? Eu repito para você. A partir do momento que nós não temos um portal de transparência, onde a gente tem a exata noção da situação financeira do município, a gente não tem dificuldades em responder certas questões que envolvem a questão orçamentária. Agora eu vou repetir para você a questão de prioridade. O que é prioridade? Você vê a dificuldade que tem de atendimento dos funcionários públicos em algumas demandas, como vale alimentação, por exemplo, que foi citado aqui, e ao mesmo tempo existem recursos sendo alocados para atender a padaria A, B ou C, para atender a alimentação do gabinete. 6.000 aqui, 6.000 ali, uma facilidade. Então é questão de você priorizar. Você quer priorizar um escalão, um alto escalão da prefeitura e um grupo de amigos que possa lhe servir, ou você quer priorizar a máquina pública e o interesse de todos? Né? Perfeito, candidato. Agora chegamos àquele momento que onde o senhor pode fazer suas considerações aí, ou está até em aberto para... Deixa eu só voltar na pergunta anterior. Pois não. O plano de saúde. Estava se conversando com o prefeito aí, para se fechar um plano de saúde para o servidor. Em que momento vocês estavam conversando? Porque já passaram 4 anos dessa administração, só para a gente deixar claro. Tiveram 4 anos para implementar alguma mudança. Em que momento vocês estavam conversando? Não, a conversa está no nosso plano esse plano agora. A pauta de reivindicação. Aí. Mas quando Que já começou a negociação, se não já vai pelo menos 2, 3 anos atrás. E não avançou? Não avançou, a alegação foi de que, infelizmente, houve... só para deixar claro, foi aberto o edital. Em que momento que foi discutido? Sim, há 3 anos. No fim, eles alegam que foi uma questão de edital que não compareceram as empresas. Eu pergunto. Não, mas é importante a gente... Nós só está ilustrando o que o candidato... Então assim, faz mais ou menos foi depois desse plano que saiu esse que ele deu próprio ao servidor aí. Era para até sair. Aí disse que entrou ele, né? Porque entrou outra firma e está com um problema de administração. Eu quero saber do senhor, né? Se é viável isso que nós estamos pedindo aqui, porque nós vamos pedir para todos, né? Você para nós aqui, inclusive vai até liberar a UPA, vai liberar tudo. Um pronto atendimento aqui para o servidor, um plano de saúde grátis para o servidor e a sua família. Se é possível, claro que é possível. Claro que é possível e a gente quer viabilizar. Agora não vou ficar 4 anos em discussão. Né? O servidor tem pressa, o morador tem pressa, as respostas que a população espera têm que ser dadas. Não posso ficar 4 anos falando que licitação ou então o plano, a empresa quebrou e por isso que a gente vê várias obras paradas, anfiteatro parado, escola do Gaivota parado, algumas casas populares do Jardim Oásis há 4 anos parada, muitas obras paradas durante 4 anos e da mesma maneira os avanços que o sindicato vem cobrando do
resgatar sonhos. Sonhos que hoje estão frustrados, perspectivas que estão roubadas, mas que a gente possa voltar a ter esses sonhos e voltar a acreditar na nossa cidade. Eu confio nisso, eu tenho esse sonho de ver essa cidade livre, justa, solidária, e quero dividir esse sonho com as pessoas, porque quando a gente divide o sonho com as pessoas, esse sonho se torna realidade. E quero aproveitar também, Wilson, mais uma vez, convidar que o Sispume seja o interlocutor de um debate. Perfeito. E eu desde já aceito, com a condição de que todos os outros candidatos a prefeito também aceitem. Tá consignado. Gostaria de debater com os outros 4 candidatos, que a gente possa promover esse debate, quero lançar essa ideia e que a gente possa debater não só assuntos ligados ao servidor, mas assuntos ligados à saúde, à educação, a assuntos ligados à segurança pública, que o portal G1 fez uma pesquisa junto a turistas e nos causou muita preocupação que de todas as cidades da região, o turista apontou, apontou Itanhaém como a que menos se sente seguro. Isso é muito preocupante. Então a gente tem muita preocupação com relação a isso. Então que todos esses temas pertinentes a uma administração pública, oportunidade para a juventude, geração de emprego, e não emprego que possa ser trocado por voto, como a gente tem ouvido algumas denúncias nesse momento. Está chegando um equipamento e aí, se você fizer parte de um grupo político, você pode conseguir ter acesso a uma entrevista. Isso tudo tem que acabar, não é? As pessoas têm que ser valorizadas pela que são, pela sua capacidade. Eu vejo muitos jovens com capacidade, com talento, que estão indo embora da cidade porque a nossa cidade não está oferecendo algo melhor para eles. Mas isso a gente sabe que pode mudar e a gente tem uma proposta nova para a Itanhaém.